Olá, pessoal. Olá, Beth. Olá, Jorge. Aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros do estado do Rio de Janeiro. Olha, antes de começar o programa, né, Beth, nós temos que falar do nosso Instagram. Pessoal, siga a gente aí no Instagram, @SOS Brasil Soberano. E o QR Code nosso está aqui na tela, para quem tiver interesse, né? Então siga a gente aí, nos ajude a divulgar nosso programa, né, nosso projeto, nossas ideias. E, Beth, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tema muito legal, né? Que nós vamos falar de industrialização, nós vamos falar de ciência e tecnologia, nós vamos falar de emprego de qualidade. Só um governo democrático e popular tem essa percepção e esse interesse de levar o desenvolvimento do país. É isso, Beth? Então, com quem nós vamos falar e qual é o tema, Beth? Então, isso tudo que o Jorge falou é relacionado ao tema da saúde, né? Que é uma questão de soberania do Brasil, né? Que ajuda na diminuição da pobreza, na garantia de direitos, e nós vamos contar hoje com a participação do Marco Nascimento, da Fiocruz. Olá, Marco. Olá, Beth. Olá, Jorge. Muito boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. O Marco, nós convidamos o Marco porque ele é servidor do Ministério da Saúde, pesquisador e secretário executivo do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Então, nosso tema de hoje é o papel da cadeia produtiva da saúde, como eu falei, para a soberania do Brasil, desenvolvimento socioeconômico do país e a diminuição da pobreza e das desigualdades. Então, Marco, a gente já começa a nossa explorar você no seu conhecimento. Você faz parte de um coletivo que estuda e planeja estratégias de desenvolvimento na área da saúde dentro da Fiocruz. Para a gente começar até esquentar, eu queria que você falasse um pouco qual é o objeto do trabalho de vocês no centro e qual a importância da Fiocruz na pesquisa e promoção da saúde no Brasil, porque muitas vezes a Fiocruz é um pouco até desconhecida, né, do público. Então, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho dentro desse centro e da importância da Fiocruz. Maravilha. Eu começo agradecendo muito ao convite. Em meu nome é o do CE também, e pela oportunidade também dessa pergunta de falar um pouco da instituição Fiocruz, que é sempre um orgulho, né? Então, eu trabalho no Centro de Estudos Estratégicos e aqui no centro eu faço parte de uma equipe que acumula na coordenação executiva, né? A secretaria executiva é feita por mim, a coordenação científica é do Carlos Gadelha, que é também o líder desse grupo de pesquisa sobre o complexo econômico industrial da saúde e desenvolvimento. Então, eu acho que dá para fazer uma síntese a partir da qual conclui-se, né, de que a nossa perspectiva é a da saúde associada ao desenvolvimento, né, de que o complexo econômico industrial da saúde aponta para uma grande oportunidade de desenvolvimento econômico, tecnológico e social, claro, né, porque tem a perspectiva ética da garantia da saúde é o eixo principal disso tudo, mas que não faz sentido tirar proveito disso sem aproveitar também as externalidades que vêm disso, né, a consequência de ter que se gastar muito dinheiro em saúde, que esse gasto seja direcionado às necessidades do próprio país e não direcionado para a geração de emprego e renda fora daqui, que é o que majoritariamente vem acontecendo na nossa história. E quanto à Fiocruz, ao papel desempenhado pela Fiocruz, eu falo disso com maior orgulho, né? Eu sou servidor do Ministério da Saúde, estou cedido à Fiocruz desde 2017, mas tenho o privilégio de ter começado a fazer parte dessa instituição. Tem uma parcela disso que eu reputo à minha mãe. Minha mãe foi editora da revista Rádio durante uma época, e ela se aproximou do campo da saúde mais próxima do fim da carreira dela, e foi uma contaminação generalizada. Ela virou uma jornalista sanitarista de carteirinha, assim, e
vontade de aderir também, de entrar no serviço público pela área da saúde. Eu fiz prova para o Ministério da Saúde por causa disso, e ter chegado ao trabalho hoje no mesmo prédio em que ela trabalhava. Minha mãe faleceu ano passado, e eu fico emocionado até hoje, porque ela trabalhava no mesmo prédio, pegava o mesmo elevador, e hoje eu estou aqui, né, levando à frente muito do que ela defendia nessa época também. Então, eu desviei um pouco, mas eu acho que por uma boa razão. Mas a Fiocruz, eu tomo muito cuidado para falar da pandemia, né? De que a pandemia trouxe coisas boas. Não, a pandemia foi uma tragédia, e, no entanto, ela trouxe uma quantidade enorme de ensinamento que a gente tem a obrigação de absorver, de internalizar. E um deles, eu acho que talvez tenha sido, um dos principais, talvez tenha sido a da importância de instituições estratégicas de Estado, né, que garantam que a gente não fica à mercê das circunstâncias no caso de emergências, no caso sanitárias, né. Enfim, isso é um tema que dá para abordar bastante aqui na nossa conversa hoje, mas eu acho que o grau de difusão a respeito do papel da Fiocruz na sociedade ficou bem mais fácil de fazê-lo entender, de se fazer entender qual é esse papel hoje após a pandemia. Mas esse papel, na verdade, é desempenhado incessantemente pela Fiocruz há 123 anos, né? Desde 1900, a sua fundação, com a função de produzir vacina para peste bubônica, foi a primeira função da Fiocruz. Então, isso é um marco que eu acho que é importante de apontar. A Fiocruz é muito reconhecida como uma instituição de pesquisa, mas desde a origem ela tem no seu DNA a questão da produção. Então a gente vai falar aqui de industrialização, né? A Fiocruz ela forma desde de alunos do ensino médio, da graduação, pós-graduação, passando para produção, pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, tudo em uma mesma instituição, o que confere a ela uma capacidade de visão estratégica a partir da compreensão de todas as etapas, até chegar na ponta, né? até chegar na garantia da oferta à saúde. É isso que importa para a Fiocruz, né? Que eu acho que é muito importante e fundamental de se preservar, né? E a Fiocruz tem uma responsabilidade extra que eu vejo, mesmo sendo ainda um neófito aqui, eu percebo que a gente não tem uma instituição como a Fiocruz voltada para a educação, né? Tem coisas, mas com a mesma dimensão, então a Fiocruz acaba sendo uma instituição que tem a responsabilidade de pensar o bem-estar como um todo, né? E eu acho que ela executa isso, essa tarefa, essa responsabilidade com ótimo desempenho. O Beth, antes de prosseguir aí, importante abrir aqui um parênteses do que o Marco falou, comentou da mãe dele, né? Jornalista, foi trabalhar, se encantou pela saúde, foi trabalhar aí nesse complexo de saúde da Fiocruz. O filho seguiu o caminho da saúde. Ou seja, falam tão mal do serviço público, né? Ele tem tantos servidores dedicados. Né? Esses servidores é que trabalham por toda a sociedade. Daí a necessidade de nós defendermos o serviço público de qualidade, né, e a remuneração adequada e justa para todos os servidores públicos no geral. Então, Marco, foi muito bom você falar isso, que nós estamos tratando com pessoas. Eu agradeço, Jorge. Eu incluo minha mãe, Marinilda Carvalho, e meu pai, Hermenegildo Nascimento, servidor do IPEA também, me incutiram em mim a importância do serviço público bem remunerado, qualificado para a soberania nacional como um todo, né? Para o desenvolvimento também. Então, agradeço muito essa visão de vocês. Legal, Marco. E, Marco, conversar contigo é bom, que você tem muita fluidez, se expressa muito bem. E que bom! Você estava falando aí, fala com leveza. Você estava falando aí do Complexo Econômico Industrial da Saúde, né, que foi, né, relançado o grupo de trabalho agora pelo governo do presidente Lula, a ministra Anísia à frente, o Gadelha também aí coordenando esse grupo de trabalho. Queria que você falasse para a gente, Marco, agora, né, o que significou esse relançamento, né, diante de um governo democrático, popular e progressista. Eu estou frisando isso o tempo inteiro, Beth, porque, para não confundir, né, até pessoas do campo da esquerda às vezes confundem o governo do presidente Lula, né, achando que é um governo... Não, é um governo democrático, popular e progressista. Sem dúvida. E que luta contra as amarras do mercado financeiro e de todo o fascismo que está em curso no país e no mundo. Mas, são pautas que... Perdão, termina. Não, fica à vontade. Voltando para a questão, então,
Queria saber de você, diante desse governo, né, qual o significado desse relançamento e os objetivos a serem alcançados por esse grupo, né, que está à frente aí do complexo industrial. Tá bem. Eu vou começar pelo fim, porque é diferente da outra parte, que a parte final dá para desenvolver bastante também, mas eu tenho uma resposta bem objetiva, né? A ministra Nízia, que também oriunda aqui da instituição, né, presidente da Fiocruz, tem o carinho que ela deixou ao nos deixar, toda vez que ela vem a Fiocruz, o tempo que as pessoas passam aplaudindo parece que aumenta, ela tem um carinho só aumenta. E eu fico muito feliz, inclusive, dela estar nesse palco maior, né, do Ministério da Saúde, para que o país todo a conheça, porque é outro orgulho da instituição, acho que é a presidente Nízia. Mas ela colocou em metas muito objetivas, né? Ela fala-se em 70% de produção local em 10 anos, até 2033. Vocês estão me ouvindo? Vocês sumiram da tela? Não. Tá bom, perfeito. Não. Chamo você agora na tela plena, para você expor seu pensamento com muita tranquilidade. Não, eu até prefiro vocês dois aí, para eu ter, senão eu fico olhando para mim mesmo, acho que é muito... Se puder manter. Então, ela fala, acho que a meta-síntese, né, desse processo é 70% de produção local até 2033, que é uma meta muito ousada, sabemos disso, mas eu acho ótimo ter um número, né, ter algo para mirar e para que a gente possa fazer a elaboração da política e quais ferramentas a gente vai investir para que se atinge o objetivo, né? Fazer de trás para frente, a partir do número, como é que a gente, qual o melhor desempenho, qual é o maior esforço, onde se deve investir para que isso seja alcançado. E a meta, junto com essa, que também é transversal, quer dizer, 70% é a síntese, e uma meta transversal, que é a descarbonização do complexo, né? Da capacidade produtiva da saúde, que é fundamental também. Tem aí um pensamento embutido, né, nessa meta de descarbonização, que é o de que o complexo econômico industrial da saúde pode ser um vetor de sustentabilidade também. A partir do poder de compra da saúde, você, ao acrescentar o inciso, né, um indicador de sustentabilidade nas compras do SUS e nas tecnologias a serem desenvolvidas para o SUS passa a ser uma contribuição central para o processo de descarbonização da atuação do Estado brasileiro. Então, essas acho que são, em grande medida, eu acho que até que dá para fazer, as metas práticas do ponto de vista da indústria são essas, mas, fundamentalmente, a meta é sempre a mesma, é diminuir as vulnerabilidades do SUS para garantir acesso à saúde para o cidadão brasileiro. A meta é sempre essa. O principal argumento do Ministério da Saúde para difusão da concepção do SEIS é a nossa balança comercial muito deficitária, né? A gente tem desde que o acesso à saúde começou a se ampliar estruturalmente, tem-se a fundação, a criação da institucionalidade do SUS e aí a lei que consolida o SUS de fato, de 1990, mas a partir daí a gente tem a ampliação do acesso de fato do cidadão em meados dos anos 2000, e aí a balança comercial começa a abrir uma boca entre importações, o déficit em balança comercial claramente aponta para um quadro de insustentabilidade no longo prazo. É a partir daí que se ganha mais tração a necessidade de uma política industrial que permita uma dependência menor. A gente nunca fala em anulação das importações. A gente não vai conseguir estatizar 100% da produção em saúde. Não sei se é viável. Eu, sinceramente, aqui com vocês, companheiros de esquerda, não sei se é a melhor alternativa também, porque tem características de inovação que realmente emergem melhor em alguns outros arranjos institucionais. Então é importante ter claro isso, né? Então, essa boca do jacaré, né, a gente consegue justificar o investimento nesse marco conceitual para tentar segurar e
mudar a direção disso, tentar fazer essa boca começar a se reduzir e aí aproveitar, já que a gente está tirando proveito disso, para que essa produção gere conhecimento, inovação, desenvolvimento, tecnologia, emprego, renda, bem-estar no Brasil. E aí, voltando para o G6, né, que talvez seja a maior materialização Fala dessa para o pessoal, política. ô Marcos, explica para o pessoal entender o que é G6. O que é G6? Perfeito. Tá. Não, e eu também queria que você explicasse melhor o que você chama de produção local, esse universo tá bom. que vai desde... Tá. Vamos evitar os jargões. Medicamento, certo. O que é? Tá ótimo. Eu vou começar pelo G6 e depois entro na produção local, tá? O G6 a sigla é Grupo Executivo do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. E o que significa isso? Isso significa a gente não tem como colocar em prática uma política com a amplitude que as políticas para o complexo da saúde almejam, sem uma capacidade de articulação institucional muito poderosa. No caso nesse caso específico, é uma articulação multi-institucional, né? Governo, empresas públicas, empresas apenas, né? Corporações privadas, tudo em conjunto para tentar alcançar algumas metas estabelecidas que são de forma a atingir as necessidades do SUS, né? Eu até falei pouco a palavra SUS aqui. O SUS é tudo, né? O SUS é o foco, né? É o grande objetivo, é o SUS sólido, né? Garantindo as suas premissas de saúde integral, universal e gratuita. Uhum. Então, se essa política fosse apenas do Ministério da Saúde, por exemplo, ela seria basicamente inócua, né? A gente precisa de Casa Civil, tendo um acompanhamento e a anuência, né? a adesão à grande linha estratégica do governo. A gente precisa de Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, precisa de Ministério da Gestão, acompanhando todas as inovações institucionais que serão necessárias à implementação dessas políticas. A gente precisa de Anvisa, INPI, enfim, falei agora, não tenho certeza se o INPI está no G6, mas talvez seja algo a se pensar se não estiver. Mas se eu não me engano, são 16 instituições, que eu não vou ter a lista inteira de cabeça aqui, mas que são geridas com a Secretaria Executiva no Ministério da Saúde. Eu acho que o ponto fundamental a se reter a respeito da importância do G6 é uma política industrial orientada a uma pauta social, né? É uma política industrial cuja coordenação se dá no Ministério da Saúde. Não é no Ministério do Planejamento, nem do Desenvolvimento, não é na Apex, enfim, é uma coisa... a função do G6 é direcionar esse grande arranjo institucional à satisfação, à conclusão de uma pauta social, que é a pauta da saúde. Ele foi relançado agora porque ele já existia, né? E infelizmente ele foi abandonado, as reuniões foram rareando, e se eu não me engano ele foi formalmente extinto em 2020 ou em 2019, o que foi particularmente trágico, porque quando eclodiu, quando teve a emergência da pandemia, aquele desespero atrás de ventiladores, por exemplo, teria sido, eu não vou ousar dizer que seria solucionado, mas eu consigo afirmar que a gente não teria produtores de equipamentos médicos achando que os seus equipamentos estavam sendo confiscados pelo governo, por exemplo, que foi uma coisa que aconteceu, né? Então, a produção de ventiladores acabou tendo que contar com um esforço voluntário e super digno de aplausos do agradecimento da sociedade brasileira como um todo, mas absolutamente descoordenado, porque essa instância, que existia até pouco tempo antes, né, da emergência da pandemia, tinha sido completamente desarticulada um ano antes. Então, é um espaço, é um fórum de discussão de política, mas é também um fórum de articulação dessas instituições todas na direção de solucionar problemas de saúde do Brasil. Acho que isso é a melhor forma de definir a importância estratégica do G6, né? E quanto à produção local, do que a gente está falando, né?
Eu acho ótimo esse tipo de pergunta, Beth, porque as coisas ficam muito abstratas, né? O complexo econômico da saúde não é. Está lá na Constituição que saúde é direito de todos e dever do Estado. O que isso significa? Significa que se você passa mal, alguém, antes de você apresentar um contra-cheque, você tem que ser atendido. Antes de você apresentar uma carteira de identidade. Você é uma pessoa, você não precisa sequer ser cidadão. Um viajante, né, de qualquer país que passe mal tem direito a ser atendido num hospital brasileiro. Público, né? Enfim, vamos deixar claro isso aqui. Só que para que isso aconteça, é necessário que exista uma base material que torne viável esse acesso à saúde. Isso significa medicamento, né? Basicamente, a principal terapia de tratamento de agravos à saúde são medicamentos. É por isso que nos subsistemas do SEIS, os medicamentos, fármacos e biotecnológicos têm uma importância, um protagonismo grande, mas também equipamentos, né? Você não vai conseguir se tratar de quase nenhuma condição se você não fizer um exame de imagem, né, para diagnóstico, ou se você não tiver os seus sinais vitais monitorados, você não vai ter uma cirurgia se você não tiver todo o equipamento destinado a essas atividades disponíveis no centro em que você estiver sendo atendido. Então, hoje a gente divide o Complexo Econômico Industrial da Saúde em alguns subsistemas, que são o de base química e biotecnológica, o de base mecânica, eletrônica e de materiais, o de base, o complexo de serviços, o subsistema de serviços como um todo, que é onde o cidadão consegue o atendimento de fato. E hoje emerge um novo subsistema que a gente acrescentou à morfologia do SEIS, que é o de informação e conectividade, que permeia todo o resto, né? A gente tem uma dependência de tecnologia, intensiva em capacidade de processamento e tecnologia da informação, que é irreversível e que a gente precisa absorver no paradigma da saúde pública inevitavelmente. Então, são esses 4 subsistemas básicos que compõem o complexo da saúde. A produção local, a gente está falando de quando você dá a entrada no sistema de saúde, esse medicamento provavelmente terá sido importado até chegar na boca do cidadão, né? O equipamento também. A gente tem hoje um índice de importação que fica próximo de 80% em insumos em geral, e mais grave não, mas o signo mais preocupante é que o orçamento que acaba sendo destinado a importações fica na faixa de 20 bilhões de dólares, que se aproxima muito do que é o orçamento geral da saúde, o orçamento do Ministério da Saúde. Então, a gente está jogando, né, esse dinheiro, ou melhor, direcionando esse tipo de encomenda, tudo que ela traz consigo, para fora do território nacional. Então, quando a gente fala de produção local, o que a gente quer, na verdade, é que os benefícios ao cidadão, as garantias constitucionais à saúde estejam todas garantidas, mas sem que para isso a gente abra a mão de ferramentas de indução ao desenvolvimento que poderiam estar sendo orientadas ao território nacional. Né? É isso que a gente... Beth, antes de você prosseguir, deixa eu tirar uma dúvida com o Marco. Você falou, Marco, que o Complexo Industrial de Saúde foi desarticulado, desativado no governo anterior. O que foi isso? Para as pessoas entenderem, quer dizer, o governo anterior simplesmente extinguiu com isso? Foi. Teve algumas institucionalidades que deixaram... Por exemplo, eu descrevi para vocês os 4 subsistemas do complexo, né? Então, e falei brevemente também do protagonismo da área de medicamentos, né? Porque movimenta mais recursos, são orçamentos maiores. As farmacêuticas são gigantescas. O investimento necessário à inovação em biotecnologia costuma ser da ordem de bilhões de dólares, né? Uma nova molécula custa muitíssimo. Então, acaba atraindo muita atenção. Só que isso não deveria conduzir para um pensamento de que as outras coisas não são críticas. Você simplesmente não consegue garantir a atenção à saúde se não tiver equipamentos também. E, no entanto, a gente teve, por exemplo, durante... Eu vou dever aqui as datas exatas, porque eu não sei se foi Temer ou Bolsonaro, enfim... Mas a coordenação geral da base de equipamentos e materiais
deixou de existir também. Deixou de ser coordenação geral, passou a ser apenas uma coordenação, mas o fato, a sigla permanece, mas a capacidade de pensamento, de formulação, fica completamente comprometida quando você desinstitucionaliza esse tipo de instância, né? Então a gente perdeu a coordenação geral de equipamentos, que teria sido fundamental, por exemplo, na crise dos ventiladores. Você perdeu. E o G6 também. Eu acho que ele foi mais asfixiado primeiro, e eu não lembro quando foi a portaria, né, que extinguiu o decreto exatamente. Mas o que eu sei é que as reuniões pararam de acontecer, e esse processo de articulação entre indústria, governo, academia foi cessado, né, ao longo de 3 ou 4 anos, né, suficiente para você perder completamente a atração que essas iniciativas já tinham alcançado antes. Acho que eu ia entrar num campo que eu acho que você já explicou muito bem, mas está claro que todo esse grupo que é interministerial, né, que tem vários ministérios, vários institutos, e até indústrias, empresas brasileiras, ele tem como objetivo, como você falou bem claramente, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é exemplo para o mundo, né? Nós todos, isso não sou eu quem está falando, mas é dito por vários profissionais da área que o nosso SUS é um modelo para o mundo, né? Você já falou da produção nacional dos medicamentos. A pergunta que eu queria insistir instalado esse grupo, que eu acho que ele vai ter um período de amadurecimento, parece que o tempo, né, o trabalho dele no tempo é um pouco ambicioso, né? Mas o que o usuário ali na ponta, você já falou um pouco sobre isso, mas o que o usuário na ponta, tanto no campo, na cidade, nos recônditos mais longínquos do país, qual vai ser a mudança principal para esse usuário com a implementação desse tipo de ação? Excelente. Bom, eu acho que a melhor forma de responder isso talvez seja pela ordem dos riscos, né? A principal política do Complexo Econômico Industrial da Saúde até hoje são as PDPs, né? São as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, que se aplicam principalmente à área de medicamentos. E os critérios que levam à inclusão de um determinado medicamento para que ele seja alvo de uma PDP incluem, por exemplo, risco de desabastecimento. Então, eu nunca tinha... Eu achei uma pergunta excelente, porque a gente toma como garantido os benefícios, né? Mas não, isso é muito... Se a gente pudesse afirmar, né, que o SUS tem uma estrutura já com seu funcionamento estável, garantido, como se a gente pudesse dizer que o SUS está em velocidade de cruzeiro, talvez fosse mais difícil responder essa pergunta, mas infelizmente ele não está em velocidade de cruzeiro, né? O SUS sofre de subfinanciamento crônico, né? Novamente, eu como do campo da esquerda também preciso afirmar, mesmo com grandes investimentos muito maiores nos períodos de governo de esquerda, mesmo assim a gente nunca chegou no nível de financiamento à altura do desafio que o SUS, que a nossa Constituição se propõe a enfrentar, né? Então, e além disso tem a questão da dependência de materiais, de insumos externos. Então, eu acho que o principal objetivo é garantir garantir a sustentabilidade do SUS. Então, a primeira coisa seria, se todas essas políticas funcionarem, o cidadão, antes de mais nada, não vai correr o risco de ficar desassistido, né? Porque hoje a gente, infelizmente, ainda corre o risco, né? Tal medicamento não estará disponível porque a cadeia global de fornecimento não está satisfazendo as necessidades do SUS. Então, a gente ter autonomia estratégica para definir, para direcionar uma certa planta fabril estatal ou que seja alinhada com a estratégia nacional para passar a produzir um medicamento que esteja sob risco de desabastecimento no Brasil,
é fundamental. Isso dá a gente, dá ao país como um todo isso é soberania, né, de fato. Não vai faltar para o cidadão brasileiro, assim como os indianos fizeram. Não vamos exportar a vacina agora porque a gente vai garantir dos cidadãos indianos antes. Uhum. E a gente não tem como criticá-los por isso. Estavam exercendo o seu papel de soberania também. A gente só quer o direito de poder fazer algo semelhante, né? Se for, as pessoas fala-se muito em esforço de guerra, mas tem esforço de pandemia também, né? A gente acabou de ver que aconteceu isso. Agora, para além disso, Beth, e aí a gente entra na parte boa. Se tudo der certo, como é que vai ser? Eu consigo imaginar um ciclo virtuoso da política alimentando a gente, usando alta tecnologia para fazer monitoramento de emergências epidemiológicas, antecipando os agravos, a gente mandar a equipe para um determinado rincão antes de aparecer. Teve 2 casos de aumento de temperatura, sei lá por quê, 2 bebês chegaram aqui com características semelhantes, tem uma conectividade grande entre esse tipo de serviço, ter todos os materiais necessários a esse tipo de intervenção disponíveis para as equipes que vão ser enviadas para esses lugares. Nossa, o SUS pode ser... Eu costumo fazer uma analogia, faz tempo que eu não uso isso, na verdade. Reputa-se muito, né, o desenvolvimento tecnológico americano, a associação da indústria deles com a defesa, né, o complexo militar industrial americano. E isso tem muitos pesquisadores que dizem que é responsável por os Estados Unidos terem que ter focos de beligerância contínuos ao longo das últimas, sei lá, 50, 60 anos. O Brasil tem fronteiras pacíficas, não está metido em questões bélicas pelo mundo, mas a gente assumiu o compromisso na Constituição de garantir saúde para 200 e tantas milhões de pessoas. Então, por que isso não pode ser o nosso grande vetor, o nosso grande indutor de desenvolvimento local? Sabe? Então, e aí? Isso é imaginar esse SUS brilhante, né? Eu digo isso tudo frente à realidade de que o SUS hoje é insuficiente, apesar de eu não quero ser confundido. Eu acho que quem mais fala mal do SUS é quem não usa, né? Acho que esses depoimentos são muito frequentes sobre quem usa de fato o SUS percebe que as coisas, por mais precárias, elas estão lá, as coisas funcionam. E quando se fala disso, acho que é muito necessário ressaltar que o Brasil é o único país com saúde, acesso universal no mundo em que o sistema de privado tem um orçamento maior que o público, né? São essas as jabuticabas, né? As coisas estranhas que tem no Brasil, das quais a gente não pode se orgulhar. Mas para além do SUS funcionando brilhantemente, é pensar que esses cidadãos que estão trabalhando que estão nos rincões e tal, talvez tenham parentes trabalhando nesse sistema, né? Que eles tenham as externalidades do SUS, ou os transbordamentos desse SUS poderoso, fazendo o papel que hoje talvez sejam de indústrias poluentes, né? Porque tão melhor seria se o papel principal de geração de emprego fosse na satisfação de uma pauta central para o bem-estar do cidadão brasileiro. Então, acho que é uma associação de vantagens, né, de pautas positivas, simbolizadas pelo complexo e pelo SUS. Muito bem. Legal, Marco. Olha, você está explicando coisas que a gente não tinha nem ideia. Essa sua ideia, esse ponto que você trouxe agora, né, de levar o desenvolvimento do país a partir da indústria, né, de saúde, é muito importante. E eu queria aproveitar exatamente essa tua deixa, e até a pergunta que a Norma fez também aqui, a Norma Serra, nossa internauta que está participando conosco aqui, queria colocar para você o seguinte, para a gente compreender, né, o papel da indústria farmacêutica, o papel da ciência e tecnologia, o papel da academia e as parcerias internacionais, para chegarmos exatamente na pergunta que a Norma Serra fez. Um país soberano precisa investir na área de saúde, também na indústria de equipamentos. É isso? A pergunta dela, juntando todo esse complexo aí, isso. Academia, ciência e tecnologia e parceria internacional, né? Como que é isso? Explica para a gente aí. A Norma, acho que ela foi, enfim, ela evidenciou o protagonismo que a área de medicamentos tem, mas, enfim, ao ter acesso à saúde, se você tem todos os remédios e não tem um medidor de pressão arterial,
você não terá o seu acesso garantido. E quando se fala de equipamento em saúde, a gente está falando desde ressonância magnética até abaixador de língua, né? E se qualquer um deles faltar, é um problemão. Tá bom, o abaixador de língua talvez dê para substituir por a parte de trás de uma colher, mas de resto... teve um momento na questão das vacinas em que se falava, a gente tem a vacina, mas não tem a seringa. E aí? Não faz. O Carlos Gade, ele usa esse termo, né? Se faltar qualquer desses fatores, né, desses ingredientes do sistema de saúde, desaba o sistema inteiro. Se faltar medicamento, o sistema desaba. Se faltar equipamento, o sistema desaba. Se faltar conectividade, ele também desaba. Você tem o caso, a gente está falando de esses avanços tecnológicos, a gente tem que ter múltiplas redundâncias para garantir, já que eles foram implementados, que se eles faltem, que não causem grandes tragédias. Fala-se hoje de hackeamento de hospital. O hospital tem um sistema de dados tão sofisticado que ele fica vulnerável a um hacker entra lá e ele sequestra o sistema do hospital. E aí você faz o quê? Você paga o resgate, né, para não ficar à mercê de alguém que tenha simplesmente invadido um backdoor, né, de um sistema de dados desse. Então a gente tem que ter muita capacidade de geração de tecnologia para não ficar à mercê disso. Então, sim, para a gente ter autonomia ou soberania ou menos dependência, né? Estou indo em ordem decrescente do que a gente pode desejar. Eu acho que o ideal seria que a gente fosse capaz de alcançar a produção local em todos os subsistemas do SEIS. A área de equipamentos, ela tem... historicamente, a gente fica para trás, tem mais um caráter artesanal de algumas coisas. O setor odontológico, por exemplo, brasileiro, tem muito potencial, mas não é por falta de tecnologia, são decisões, a compra estruturada. Qual é o centro da questão aqui? Uma necessidade de compra do tamanho do SUS, ela é suficiente para garantir competitividade e sustentabilidade para qualquer indústria do mundo, sabe? Então, por que não, né? Em vez de comprar apenas da Alemanha acriticamente, por que não tentar direcionar isso aqui para dentro? Eu preciso fazer uma ressalva para não parecer que é uma transição evidente, que, né, tem uma epifania que leva à adoção dessa ideia. Ela não é simples, né? Tem algumas coisas, se você for tentar um gestor público, estadual ou municipal, tem um determinado orçamento para comprar medicamento para sua população. Ele vai no mais barato, ele está certo de fazer isso. A não ser que alguém, né, que venha em alguma instância e explique, né, que tenha uma coesão, uma corrente de pensamento forte o suficiente para deixar claro que, no longo prazo, aquele investimento estruturado, aquela compra sendo feita sempre com os mesmos fornecedores por aquele preço, vai levar a uma condição de refém daquele único fornecedor global daquele insumo. Então, para que seja absorvida a compreensão de que, se a gente fizer, talvez custe mais caro um pouco investir na produção local desses insumos, mas que isso vai levar a uma autonomia maior no futuro. Sim. E isso é baseado na história, não é apenas um exercício retórico, né? Isso é o que a gente testemunha historicamente. O Brasil já teve produção de marca-passo, já teve múltiplas iniciativas de fortalecimento do seu complexo farmacêutico, né, complexo médico, etc. E a gente, paulatinamente, acaba sendo desmantelado pelo poder das corporações multinacionais, porque essa briga é muito pesada. A gente está falando de um mercado, e agora com a emergência, o protagonismo que as vacinas ganharam nos últimos anos, mais uma vez, né, vocês falaram do processo de financiarização. O investidor, ele vai atrás da financiarização, mas se ele vir o investimento numa determinada tecnologia prometendo um recurso, um retorno maior do que a especulação financeira, ele vai botar dinheiro em vacina, e ele vai botar todos numa determinada produção, ele não vai querer risco de desenvolver indústria em tal lugar. Então a gente tem que ter uma articulação institucional muito forte para trazer isso aqui para cá, aderindo à linha estratégica de um governo, né, e esperando que se torne pauta de Estado e não apenas de governo. A gente fala muito disso, mas eu acho que essa institucionalidade está adquirindo, a gente está gerando uma compreensão na sociedade para ficar mais próximo de pauta de Estado que de governo.
Muito bom. E aí nós vamos ter que depender de um arcabouço até legal, né, de regulamentos, né, que regulem esse processo todo. O Enilson de Oliveira está fazendo um comentário, né, que os governos fascistas historicamente atacam cultura, ciência e educação. Logo, que bom ter o Estado brasileiro de volta ao processo democrático de direito. Salve a Fiocruz. Então, assim, é bom você ressaltar o papel, a importância das políticas públicas, né, na implementação do bem-estar e da saúde do povo brasileiro. Eu queria perguntar para você aqui, nesse processo, nós vimos durante a pandemia o papel fundamental dos profissionais da saúde, né? Claro. As pessoas enalteceram muito o papel, a dedicação, muitos morreram, muitos tiveram colapsos nervosos, entraram em crise, e essa dedicação foi muito grande, mas eu queria perguntar a você se dentro desse projeto tem um foco também na capacitação e na valorização dos profissionais da saúde, né, todos, incluindo médicos, e qual seria o papel do projeto Mais Médicos, que está sendo relançado dentro de todo esse arcabouço de serviços na cadeia da saúde. Isso é fundamental, Beth. Tem uma... Deixa eu organizar o pensamento. Né? Essa inovação institucional, né, do SEIS, todo esse esforço ele é incapaz de ser levado adiante se não tiver mão de obra qualificada para operá-lo, né? Evidente. Inclusive, às vezes surgem restrições, né? A falta de mão de obra suficientemente qualificada para dar conta de um paradigma tecnológico mais avançado, às vezes obriga a se diminuir um pouco a ambição de instalação de outro paradigma. Eu vou dar um exemplo aqui, você está falando, tem uma política pública chamada Plano de Expansão da Radioterapia, que o Brasil fez a maior compra de aceleradores lineares do mundo. A gente comprou 80 aceleradores lineares lá em 2013, foi 2013. Hoje essa compra foi ampliada para 100 aceleradores, e ela é muito interessante porque foi, junto com a compra dos acelerador linear, é o principal equipamento de tratamento de câncer. Né? Então foi feito um mapeamento dos vazios assistenciais do Brasil, ou seja, as regiões que estavam desassistidas desse tipo de equipamento. E, na verdade, o primeiro número que levantaram seria de 160, mas chegou-se à conclusão de que não havia suficientes operadores para comprar 160. Eu considero que deve ter sido também um alívio do ponto de vista orçamentário. A gente vai precisar comprar só 80, porque a gente não teria gente para operar esses equipamentos se fosse comprado no quantitativo de 160. Essa compra ela também é muito interessante porque ela foi associado a ela a instalação de uma fábrica no Brasil, em Jundiaí, que chegou a ser construída, mas não vingou por conta de uma questão tarifária crônica do Brasil, que eu posso desenvolver um pouco mais depois também, mas também teve qualificação de fornecedores locais para que o Brasil passasse a fazer parte da cadeia de partes e componentes desse aparelho, que é sofisticadíssimo, qualificação de profissionais para desenvolver software para esse aparelho também. Ou seja, esse tipo de inovação só é possível quando ele vem associado à qualificação das pessoas que vão operá-lo. Quanto ao Mais Médicos, eu tenho uma opinião muito pessoal, eu sou um fã declarado da política, né? Acho que ela traz consigo a materialização da responsabilidade de concretizar esse preceito do SUS, de que a saúde é garantida a todos. Né? A associação ao Complexo Econômico Industrial da Saúde é que, junto com a garantia da presença do médico, a principal reclamação, né, quando você questiona um médico que não simpatiza com a iniciativa do Mais Médicos, normalmente é que ele não tem estrutura
para exercer sua função de forma adequada nos lugares para os quais ele estaria sendo chamado, né? E essa estrutura da qual ele está reclamando é a base material do SUS, que é o que deve ser atendido com o complexo econômico do Ministério da Saúde. Então, eu vejo uma ligação estreita entre as duas iniciativas, Beth. Eu acho que também não vejo mal nenhum em se encarar uma iniciativa como Mais Médicos com uma política de transição, né? Mas tendo garantido que, enquanto for necessário, ela vai existir. Mas se você não vejo mal nenhum em haver uma janela, né, de transição em que você substitua paulatinamente. Que ótimo será quando a gente conseguir satisfazer todos os vazios assistenciais com médicos 100% brasileiros. Mas, por enquanto, não é possível. Então, vamos lidar com a realidade. Eu queria fazer uma ressalva aqui, que eu botei uma ênfase na questão de projeto de Estado e de governo. É evidente que hoje essas coisas são de governo, tá? E eu estou super satisfeito que o governo atual está encampando. Eu só estou tentando chamar a atenção para o fato de que a pauta está sendo absorvida pela sociedade como um todo, né? Isso ficou na minha cabeça, eu achei melhor ressaltar esse aspecto também. Mas nós temos o SUS, que é uma política de Estado, né? Tendo o SUS e que, no entanto, temos que ser vigilantes permanentemente com ela, né? Exatamente. Então, nós não podemos abrir mão, né, do SUS de maneira nenhuma. E temos que orientar a população, né, como você falou, esse papo furado de dizer que o público é ruim. O SUS é uma política de Estado definida na Constituição, é o direito de todos os brasileiros, sejam pobres, sejam ricos. Todos têm direito ao SUS, Sistema Único de Saúde. Então, é muito bom. E cabe aos governos, sim, implementar e impulsionar o SUS. Então, é bom, isso que você colocou, Marco, que as pessoas não têm ideia disso. Elas não sabem o que é isso. Então, a gente tem que estar Jorge, o inteiro. Eu estou vendo com muita satisfação eu lembro do Lula, né, falando, cadê o Zé Gotinha? Esse símbolo, né, da vacina. E ele virou, eu acho mó barato, o símbolo o boné do MST virou um ícone, né, pop. E agora o Zé Gotinha também. Chegaram alguns pins do Zé Gotinha aqui, sumiram. As pessoas estão loucas para andar com o Zé Gotinha na lapela. Eu perdi o meu. Mas eu acho isso sensacional, porque isso significa uma compreensão, né, no tecido, está no tecido social, as pessoas estão falando das coisas, vacine-se, é legal, isso aqui é uma conquista. Né? Eu ouso dizer, eu acho que isso tem sido cada vez mais fácil. O SUS é o maior sistema universal de acesso à saúde no mundo. Eu reputo o SUS como a maior conquista civilizatória do Brasil moderno também. Essas coisas, acho que a gente precisa se orgulhar muito delas. Né? Eu fico muito triste. Olha só, eu vou falar uma coisa com o maior cuidado, porque a gente teve a Olimpíada em Londres e depois teve a Olimpíada no Rio. E eles puseram o símbolo do NHS na abertura da Olimpíada e a gente não colocou o símbolo do SUS na abertura da nossa Olimpíada aqui. Mas eu quero que o Lula arrume outra Olimpíada para a gente botar o símbolo do SUS na abertura, sabe? Com o povo se orgulhando deles, à altura do que o SUS merece, mesmo com todos os seus problemas. Nós temos que falar do SUS o tempo inteiro. Temos que falar do SUS o tempo inteiro, da dimensão. Todos os brasileiros. Eu testemunhei uma conversa recentemente, as pessoas perguntando se a gente tem, falando de SEIS, né, falando do complexo, e perguntando se a gente tem capacidade de inovação institucional suficiente para satisfazer essa ambição toda. E eu sou obrigado a dizer que a maior inovação institucional a gente já fez. Claro. Foi a loucura de colocar o SUS na Constituição. Sabe? Sim. Eu tenho medo, a grande sorte é que ele já está lá, porque eu não sei se fosse, sei lá, nos últimos 10 anos se a gente teria conseguido implementar, mas felizmente não precisamos mais, já passou. Então a gente teve essa loucura, os sanitaristas, os comunistas, os progressistas brigaram pra caramba e puseram lá os artigos que garantem saúde a todos os cidadãos brasileiros. Então a gente tem a obrigação de tirar proveito disso em todos os seus aspectos. Inclusive porque tem um outro artigo na Constituição que diz que o mercado público compõe o patrimônio nacional. Então a gente tem que tirar. Se a gente faz compras públicas gigantes, isso tem que ser direcionado ao bem-estar da população brasileira também. Mas, Marco, eu quero entrar exatamente nisso que você acabou de falar agora, né, do SUS ser uma conquista, né, colocada na Constituição. Porém, né, governos neoliberais como o de Michel Temer e o de Bolsonaro, né, o Michel Temer instituiu o teto de gastos e o Bolsonaro, com Paulo Guedes, ampliaram isso. Quer dizer, sim, o teto de gasto tirou dinheiro da saúde. Então, sim, eu tenho um dado aqui, que a nossa equipe levantou, que apresenta o seguinte: segundo dados de instituições,
ligada ao Senado Federal. Com a criação do teto de gastos em 2017, a saúde deixou de receber 45 bilhões e 100 milhões de reais. Ocorre que agora o presidente Lula entrou com um grande desafio. Ele tem o teto de gastos que foi colocado na Constituição, exatamente para dificultar o SUS, por exemplo, e a educação pública também, de qualidade, também está prevista na Constituição. Muito bem, eles colocaram o teto de gasto na Constituição para não ter dinheiro. O presidente Lula entrou tendo que fazer uma grande capacidade de articulação gigantesca, né? E o presidente Lula, com o arcabouço fiscal que está sendo criticado, né, tinha que ser criticado até, tinha que ser mais criticado pela direita, mas quem está criticando são algumas pessoas, por incrível que pareça, e diante da conjuntura política, né, o governo é minoria no parlamento. Tem que ficar claro. O presidente Lula tenta buscar apoios aí na direita, junto a liberais, para ter governabilidade. E ele conseguiu, né, os dados que nós conseguimos levantar aqui, garantiu, né, investimento de 15% na saúde, sobre a receita líquida. Sobre a receita líquida. Eu queria que você falasse sobre isso para que as pessoas pudessem compreender. Quer dizer, o SUS está na Constituição, é uma política de Estado, uma loucura boa que você bem colocou aí, destacou. Uma ousadia saudável demais. Por outro lado, você tem uma loucura ruim, que é o teto de gasto, que tira dinheiro da população e dá para o mercado financeiro para pagar, né, pagar o absurdo juros da dívida pública que não é auditado, e vem o presidente Lula agora conseguindo, numa ginástica, né, 15% da receita líquida. Como você vê isso para o Complexo Industrial de Saúde e para o SUS como um todo? Jorge, na verdade, eu sou obrigado, né, por dever de ofício, a acusar o subfinanciamento histórico, crônico do SUS, mas é evidente a atenção que a pauta da saúde, o Ministério, o orçamento do SUS tem nos governos progressistas, nos governos de esquerda. E agora, mais uma vez, está sendo comprovado, né? E para quem acompanha, eu que tenho colegas do Ministério, acompanho pela Fiocruz também, a gente sabe o esforço que foi feito para conseguir alcançar o aporte financeiro para compor o orçamento do Ministério da Saúde como ele se apresenta hoje. Então, a gente sempre vai querer mais, né? Mas a diferença em relação ao período imediatamente anterior é brutal. Eu não vou dizer nem que ela é brutal, é a diferença entre ser possível executar as coisas e não, é binário quase, né? Entre você... A gente estava... Foi um período, né, o período Bolsonaro, né, esses 4 anos, foi um período de muita formulação, de muito estudo, a gente voltou para... Mas a maior parte dos esforços de implementação de políticas agora, e é triste isso, porque a gente vai se dando conta de que uma parte grande desse investimento, do orçamento conquistado atualmente, vai ser usado para recompor coisas que foram perdidas. Então a gente regrediu muito, né? Tem o próprio a institucionalidade do Ministério, a dificuldade de nomear pessoas. As pessoas não estão disponíveis, elas saíram, deixaram suas trajetórias na política pública. Chamar as pessoas de volta é muito... construir, formar gente nesses setores é muito difícil. E o esforço de compor orçamento para atender a esse desafio de reconstruir... é o slogan, né? Eu fui crítico, num primeiro momento eu fui crítico ao slogan do governo, União e Reconstrução. Mas hoje eu não sou mais, porque é claro que essa reconstrução ela não é fazer a imagem e semelhança do que estava antes. É fazer para frente, né? Mas é fundamental reconstruir, porque tem um índice de terra arrasada que é fundamental olhar de frente. Assim. Isso aconteceu e a gente precisa reconstruir mesmo. O que tem uma parte de tristeza, porque a gente poderia estar indo muito mais à frente, mas está tendo que dar vários passos para trás, construir essas pontes novamente e caminhar sobre elas. Mas o esforço sem ele não seria possível. Que bom que está acontecendo nesses termos, né, Jorge? Puxa, Marco, nós infelizmente já estamos chegando aqui. Ainda essa conversa está muito boa, está fluindo. Você
é realmente excelente. Nós temos os nossos internautas participando bastante aqui. O Enilson, inclusive, disse que o Zé Gotinha acabou levando o ex-presidente à Polícia Federal. Foi isso. Essa imagem é muito boa, Então, eu queria agradecer muito a sua participação e passar, então, para você fazer as suas considerações finais, para você amarrar aí a nossa conversa de hoje. Maravilha. Eu tenho que resgatar, né, a satisfação, a honra de estar conversando com vocês, ainda mais um veículo ligado à luta sindical. Eu sou um admirador, né, de quem se dedica à necessidade de defender os direitos dos trabalhadores. E uma satisfação poder falar sobre esses temas, saber que eles estão ganhando, né, eco, né, nesses canais também. A gente falou um pouco antes de entrar, né, eu acho que é legal registrar aqui como foi bom para nós, que a gente fala bastante, né, como se fosse professando o evangelho, né, a gente fala, olha o complexo econômico da saúde e tal, e aí ver isso ser listado como uma prioridade de campanha e depois como prioridade de governo, na pauta da saúde e na pauta da reindustrialização, ver o complexo econômico sendo alçado à prioridade no governo e na sociedade é reconfortante, gratificante, mas, sobretudo, dá um certo alívio de pensar, pô, estamos enxergando isso, porque a gente acredita muito que o potencial de dar certo é imenso. Então, que bom. Obrigado por me trazerem aqui para falar sobre isso. O Marco Nascimento, nós que agradecemos, né, Beth? Muito. Você com a sua fluidez aí, olha, o tempo passou rapidinho. Marco, foi verdade. Entusiasmo, né? Com entusiasmo, dedicação, é muito bom. Precisamos de muitos Marco Nascimento, sabe? Muito obrigado. Muito. E muitos Jorge e Beth também para difundir essas ideias todas. Eu agradeço muito. Levar o nosso país adiante. Olha, parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelas suas ideias e parabéns pela sua família toda que você listou aí. Olha, obrigado. Gente, esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos Sindicatos e Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Até a próxima semana, né, Beth? Tchau, Marco. Tchau, Beth. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Invista em você e em sua família. Associe-se à Mútua e aproveite os benefícios sociais, culturais, financeiros e convênios. Conte com a Mútua para suas atividades profissionais, para bem-estar e saúde, para o planejamento do seu futuro, para cuidar da sua família caso você venha a faltar, para situações passageiras de perda de renda, para planos de saúde regionais e nacionais, para descontos em produtos e serviços e muito mais. Acesse agora e faça seu cadastro. Mútua.